Irmãos, há momentos na nossa vida que parece que só um milagre pode mudar a situação na qual estamos passando. Há momentos tão difíceis em que parece que tudo que tentamos nada dá certo. Será que você já passou por essa situação? Eu, por exemplo, posso dizer que muitas vezes na minha vida já tentei muitas coisas e parece que ao fim de tentar realizar, cheguei assim com conclusão, não deu certo. Não adiantou de nada. Há momentos que parece que todos os nossos recursos, a situação que nós estamos enfrentando é tão terrível que parece que mesmo com os nossos recursos, as nossas condições, de nada adianta. Coisas que até mesmo nós sabemos fazer de forma fácil, coisas que estamos acostumados a realizar, ainda assim, de nada adianta. Tentamos e chegamos ao ponto de chegar à seguinte conclusão: de nada adianta. Há momentos em que só um milagre pode resolver o nosso problema, visto que o milagre é, de certa forma, o sobrenatural para nós, mas é o natural de Deus na nossa vida. E a gente precisa entender que Deus é que pode realizar o milagre, e Ele faz. Amém? Vira para quem está ao seu lado e diz assim: só Deus pode fazer. Mas quando é que esse milagre ocorre na nossa vida? O texto que nós lemos, nós encontramos um texto dos mais conhecidos, quem sabe, da Bíblia, e que nos fala a respeito da pesca maravilhosa. Um texto que nos fala sobre um grandioso milagre de Jesus que atemorizou e deixou muita gente admirada com aquilo que ocorreu. É um texto bastante interessante porque, além de fazer com que os discípulos tivessem uma pesca maravilhosa, é um texto também que nos mostra o que levou esses discípulos a experimentar esse milagre, o que fez com que eles passassem a experimentar esse milagre. E o texto é bem interessante porque nos diz que os discípulos haviam passado a noite toda pescando, a noite toda lançando as redes, a noite toda tentando tirar algum peixe do mar, a noite toda tentando fazer com que a sua pescaria do dia fosse realizada. Passaram ali, quem sabe, muitas horas, muitos momentos. Para quem pesca sabe muito bem disso. Quem sabe a isca tentaram mudar, não está dando certo. Vamos mudar de lugar, vamos mais para frente. Aquele outro lugar é que dá peixe. Olha aquele outro, e tentaram de tudo. Mas chegaram à seguinte conclusão: o texto nos diz que nada apanharam durante toda a noite, até o momento que Jesus chegou naquele lugar. Amém? Vira para quem está do seu lado e diz assim: quando Jesus chegar no lugar onde você está, tudo pode mudar. Porque com a presença de Jesus, tudo muda, irmãos. Nós precisamos entender isso. O texto vai nos dizer que o que pode nos fazer alcançar o milagre de Jesus na nossa vida. Em primeiro lugar, o texto nos ensina: nós precisamos, para que Jesus opere o milagre em nossas vidas, estar entre aqueles que buscam ouvir as suas palavras. O verso de número 1 nos diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, eles não foram ali simplesmente para ouvir uma música qualquer, eles não foram ali simplesmente para ver um artista famoso, eles não foram simplesmente ali porque Jesus era um popstar na sua época, eles foram porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. E o texto nos diz que eles chegaram até o ponto de apertar. A multidão era tamanha que chegaram um a apertar o outro para estar perto de Jesus a ouvir a palavra de Deus. E é interessante que o milagre só pode ocorrer na minha e na sua vida, e esse texto nos deixa isso muito claro, de uma forma muito clara, quando nós buscarmos estar entre aqueles que buscam ouvir a palavra de Deus. Não pense que, quem sabe, naqueles lugares onde muita gente costuma ir, que não leva nada, a pessoa vai buscar o milagre de Deus, vai resolver os seus problemas. Não pense que simplesmente correndo na casa da vizinha e reclamando da vida, ou ficando na porta a choramingar, vai resolver os seus problemas.
Se tem um lugar onde os nossos problemas podem ser resolvidos, onde um milagre pode ocorrer na nossa vida, é no lugar onde as pessoas estão buscando ouvir a palavra de Deus. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Não ouvi. Que lugar é esse? A casa de Deus. Se ensina. O lugar onde Jesus se faz presente, pastor. Mas Jesus não está presente em outros lugares? Está. Jesus está presente em todos os lugares. Mas se há um lugar onde manifesta a sua presença, a sua glória, para nos ensinar a sua palavra, é na casa de Deus. Pastor, eu não estou bem. Vem para a igreja. Amém? Vem para a igreja. Que é aqui que o seu problema vai ser resolvido. Pastor, eu estou precisando de um milagre na minha vida. Vamos busca lá na festinha, lá nas pecuárias da vida. Lá vai ser um problema maior para você. Viu? Com certeza, vem para a igreja. Pastor, eu estou com um problema que não tem como resolver. Olha, vem para a igreja. É quando nós estamos entre aqueles que buscam ouvir a palavra de Deus, aprender essa palavra para a sua vida, para colocar em prática, que o milagre pode ocorrer. Jesus estava ali, a multidão se encontrava naquele lugar, e que bom que os discípulos também estavam ali, porque haviam tentado a noite toda aqueles pescadores e nada conseguiu. Talvez você venha tentando muita coisa na sua vida, até hoje não conseguiu nada. Talvez tudo que você tenha inventado com seus recursos, com a sua própria sabedoria, a sua intelectualidade, com os seus próprios recursos, sejam financeiros, sociais, e a sua influência, talvez isso não tenha adiantado de nada até agora. Mas eu quero dizer para você, o milagre pode ocorrer, você se encontra entre aqueles que buscam aprender a palavra de Deus. Amém? Quando é que o milagre pode ocorrer? Quando nós estamos entre aqueles que buscam aprender a palavra de Deus. E isso é bem interessante, porque o texto diz assim: aconteceu que ao apertá-lo, olha que interessante, eles estavam tão querendo estar perto de Jesus para ouvir as palavras que ele tinha, a ponto de apertá-lo, a ponto de estar juntinho dele, coladinho dele. E às vezes, amados, a gente tem tanto problema para resolver na vida, mas tudo que a gente faz, ao invés de estar pertinho, juntinho, coladinho de Jesus, é se afastar dele. Vira para quem está do seu lado assim: meu irmão, se você se afastar de Jesus, os seus problemas vão piorar. Não vai resolver. Então esteja juntinho dele, pertinho dele. Esteja pronto para receber aquilo que ele tem para te oferecer. Se aqueles homens não estivessem naquele lugar, naquele dia, com certeza eles estariam sem esse milagre. E olha que Pedro tinha vários motivos para poder dizer: eu não quero estar, eu não quero ficar para ouvir Jesus falar. Primeiro, tinha passado a noite toda trabalhando. Tanta gente usa dessas desculpas farrapadas. Passei a noite toda trabalhando, passei o dia inteiro, não vou para a igreja hoje não. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Nunca vai ver o milagre na sua vida. Ah, mas o dia foi cansativo. O texto diz que também a noite daqueles homens foi uma noite cansativa. Eles haviam trabalhado a noite toda. E tinha mais, o verso número 2 diz que eles estavam lavando as redes. Lavar a rede não é fácil. Tem muita coisa que enrosca na rede, dá trabalho, cansativo. E mesmo depois desse trabalhão todo, Pedro disse: eu vou ficar entre aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas eu e você, muitas vezes, por vários motivos, a gente simplesmente diz: hoje não. Estou cansado demais. Não, eu trabalhei, já tentei demais, lá não dá não.
Irmãos, a gente pode desfazer uma grande oportunidade quando alguém nos convida para uma festa. Não, estou cansado, não vou para a festa, porque ir para a festa cansado é complicado, né? É ou não é? Mas para ouvir a palavra de Deus, a gente tem que estar sempre disposto. Se você quer um milagre na sua vida. Pastor, o senhor está sendo radical. Eu não. Digo para você, de experiência própria. Por muitas vezes tentei muita coisa na minha vida e nada consegui. Só passei a ver as coisas de Deus se realizarem na minha vida a partir do momento que comecei a buscar conhecer a palavra de Deus. Aí as coisas começaram a abrir, as portas começaram a abrir e os milagres começaram a acontecer. Mas ficando lá em casa, sabe, não, estou com problema, estou em casa. Não vai resolver o seu problema. Estou cansado. Então fique no seu cansaço, fique no seu desânimo, mas não espere milagre também. Amém? Segundo lugar, quando é que o milagre pode operar na nossa vida? Quando nós buscamos estar entre aqueles que se dispõem do que tem para que a obra de Deus seja realizada. E olha que interessante, o verso número 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. É interessante que Pedro, mesmo cansado da noite toda, mesmo quem sabe com sono, louco para ir para casa dormir, buscou estar entre aqueles que conheciam, que queriam conhecer a palavra de Deus. Mas ainda mais, Pedro não só buscou estar, como Pedro disse: olha, o meu barco, que quem sabe já está lá encostado, já foi usado, já está limpo, e acabamos de lavar, porque lavamos as redes, os barcos também, para que a disposição. Pedro dispôs desse barco. Pedro não foi aquele tipo que falou: não, meu barco está limpinho, já usamos, olha, não vou deixar ninguém entrar nele, e não vai precisar. Mas ao momento que Jesus precisou daquele barco, Pedro disse: está aqui meu barco, pode entrar nele. E disse que Jesus entra no barco que estava ali, se afasta um pouco e passa a ensinar a multidão. Isso é bem interessante, irmãos, porque às vezes a gente dispõe, ou quer que as pessoas disponham de tanta coisa, a gente não está disposto a dispor de nada. A gente não se propõe a dispor de nada. Simplesmente a gente quer que as pessoas façam para a gente, mas a gente não faz nada para os outros. A igreja é uma situação bem interessante, porque a igreja, todos nós queremos que a igreja disponha. A igreja tem que estar sempre aberta, a igreja tem que ter sempre um culto, uma realização, um trabalho especial, a igreja precisa ter sempre uma festa, a igreja precisa ter sempre alguma coisa, mas às vezes a gente não está disposto nem mesmo a estar presente naquele momento, naquele lugar. Às vezes a gente não está disposto a nem mesmo fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. Às vezes a gente não está disposto a nem mesmo a pagar alguma coisa para que aquilo seja realizado. Por que você está falando isso, pastor? Porque essa é a realidade. Nós viemos de um lugar onde o que se fazia tinha que pagar. Eu vivi mais de 15 anos nessa igreja como membro. E eu sei que era tudo muito difícil. Porque além da gente ser dizimista ou secante, ainda ia colocar uma cortina na igreja, tinha lá um carnezinho para que o povo pudesse pagar. Ia ter uma festa na igreja, todo mundo tinha que pagar para essa festa. Ia escola bíblica dominical, todo mundo tinha que pagar a sua revista. Eu pagava a minha, da Cristina, do Eric, da Érica. Só da Mimi, não, que era nenenzinha naquela época, se hoje eu tinha que pagar também. E pagava para isso tudo. Ia ter encontro de casais, tudo tinha que pagar. E aquilo se tornava, às vezes, pesado para a gente. A gente tinha que participar da igreja, isso tudo era muito pesado. E eu dizia, e às vezes o pastor não tinha, não estou falando mal desse pastor de maneira nenhuma, mas ele não tinha esse negócio, não. Todo mundo tem que estar e pronto, acabou. Principalmente o povo da liderança. Se não tiver, está fora. E a gente tinha que estar e pagar. Quantas vezes a gente pagou para ir trabalhar, gente?
trabalhando muito, dobrado, apagava. Ninguém ficava sem pagar. Às vezes você ia ao banheiro, chegava lá, não tinha um papel higiênico. Às vezes você ia tomar uma água, não tinha copo descartável. Você ia, o bebedouro era daquele que você aperta assim e aqui ficava ainda naquelas funções. Você não tem nem ideia. Isso tudo feria o coração. Eu pensava, meu Deus, tanto que a gente faz, tudo que a gente procura, e a gente não vê retorno. E disse comigo mesmo no coração: se um dia Deus me levasse, pastor, isso vai ser diferente. Durante o tempo de pastoreio, graças a Deus, as festas que nós fizemos, ninguém pagou. Pagou? Sim ou não? Encontro de jovens, acampamento de jovens, quando a gente recebe convite aqui de outras igrejas que vem aqui, 80, 150, 200, os nossos jovens não pagam muitas vezes nada. Não? Festa de fim de ano, tem 2 anos que a gente não faz, mas a última que nós fizemos, a igreja não tem, hoje nem em média, contando aqui, congregação, média de 200 e poucos membros. Mas naquela época já a gente não tinha nem 100 membros, mas nas nossas festas estavam 300 pessoas. Porque dia de festa é enche de gente. Ainda mais de graça, você não tem ideia. Mas nunca ninguém pagou nada. Sabe? E tantas outras coisas. Fizemos encontro de casais, muitas vezes jantar de primeira qualidade. Retiro em chácaras das melhores que tem aqui na região. Você pode falar assim: tem uma chácara bonita, eu te conheço. Já te der conta. Das melhores, mais caras que tem aqui na região. E muitas vezes as pessoas não pagavam nada. O último encontro de casais que vamos fazer, estava numa situação não muito boa, e ele disse assim: vamos cobrar pelo menos um valor irrisório, R$10 por pessoa, para a pessoa passar o dia todo na chácara, almoçar, jantar, tomar café da manhã, café da tarde, participar de todos os eventos na chácara, tá? E vai pagar R$10 por pessoa. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Que decepção. Ninguém queria ir porque tinha que pagar. Simplesmente porque as pessoas querem tudo e todos possam dispor de alguma coisa. Mas às vezes a gente não é capaz de dispor de nada. O texto nos ensina que o milagre ocorre. Não que Deus compra, troca, faça uma pergunta de Deus, mas ocorre quando nós estamos dispostos a dispor de alguma coisa nossa, ou a dispor de algo nosso, de algum tempo nosso, para que possamos estar no lugar que o milagre vai acontecer. Às vezes, meu amado, no encontro de casais, o milagre pode ocorrer no seu casamento, e por causa de uma mixaria, por causa de uma ninharia, você perde, sabe? Às vezes, o fato de você dispor do seu tempo precioso de descanso para estar no culto é o diferencial na sua vida. O milagre pode ocorrer naquele momento, naquela hora, mas você não foi porque estava cansado, não estava bem, estava desanimado. Ou seja, às vezes o milagre está por ocorrer na sua vida e por causa de você mesmo o milagre não ocorre. Não olha para quem está ao seu lado e diz assim: o que você está disposto a fazer para que o milagre aconteça na sua vida? Você tem disposto de alguma coisa? O que você pode oferecer para que o milagre aconteça? Quem sabe até agora você tentou de tudo, fez tudo para que tudo desse certo, mas não aconteceu. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesse lugar. Olha para quem está ao seu lado e diz: Jesus está aqui nesse lugar. E Ele está dizendo para você, para mim, lançar as nossas redes.
Não agora de forma aleatória, por nós mesmos, mas lançar as nossas redes sobre a palavra dele. Amém? Em obediência à palavra dele, porque ele foi quem disse: lançai as nossas redes. Em outras palavras, ele disse: tenta mais uma vez, meu irmão. Não desiste agora não. Continua nesse propósito. O que vai acontecer? Amém? Vira para quem está do seu lado e diz assim: não desiste agora não. É muito cedo para desistir. Vai agora sobre a palavra de Jesus. Tudo vai mudar. Pode acontecer. Eles lançaram a rede sobre a palavra de Jesus. E aí aconteceu. Uma coisa é você fazer por você mesmo. Uma coisa é você confiar nos seus próprios recursos, nas suas próprias condições. Outra coisa é você fazer confiado, embasado na promessa de Jesus sobre a sua vida.